O parágrafo 8 do Pacto de Lausanne celebra o início de uma nova era missionária, em que o centro da missão cristã se desloca do Ocidente para as igrejas do Sul global, tornando-se um movimento de todos para todos. O Brasil, antes entre os maiores receptores, já se estabeleceu como o segundo maior país no envio de missionários. Esse protagonismo crescente exige de nossas igrejas uma reavaliação contínua. Não apenas consolidar testemunho no campo local, mas investir estrategicamente no envio, por meio de cooperação entre igrejas, treinamento contextualizado e apoio mútuo. Como a igreja brasileira pode consolidar seu legado missionário, enviando com excelência e aprendendo com outras nações, para que o Brasil contribua de forma ainda mais madura e cooperativa com a evangelização do mundo? Muito bom poder ter esse encontro, estar recebendo a todos aqui na capital brasileira, Brasília, e eu fiz questão de vir vestido com vestes sacerdotais. Então eu estou aqui com o boné que representa a bandeira de Brasília. E a bandeira de Brasília é um fundo branco que representa a paz, porque Brasília foi batizada da cidade da paz, num contexto de preservação ambiental, em convívio perfeito e harmônico com a natureza. E no meio uma cruz, que é o plano original de Brasília, porque como cruz fosse o lugar mais consciente, mais pedagógico da distribuição dos recursos, por isso que é uma cruz onde as setas apontam para fora e não para dentro. Isso é a nossa capital. E como bom mineiro, eu comprei uma camisa só para usar nesse evento. Estou agarrado. Então, haja o que houver, nós estamos aqui encontrando amigos, já passamos por muitos desafios, muitas conversas difíceis, mas se eu pudesse dizer uma única coisa a respeito da nossa relação ao longo desses 40 anos, é que nós estamos agarrados. E não vamos desagarrar. Não para criar para nós uma igreja para nós, porque para nós já está resolvido, nosso velório está pronto, vocês já sabem os hinos que a gente quer que vocês cantem para enterrar a gente. Mas esse esforço aqui é para garantir uma igreja saudável para os nossos netos, para que eles não tenham que procurar isso fora, mas para que eles possam receber o mundo aqui. 75% do jovem brasileiro hoje quer morar fora, para viver num lugar onde ele vai ter vez, mas certamente não vai ter voz. Vai ser um escravo de luxo, castrado como prestador de serviço. Para celebrar seus números, sua capacidade, sua competência, seu desempenho, mas não para poder compartilhar suas virtudes. Onde ele será valorizado pelos seus atributos, mas não conhecido pelas suas virtudes. Bom, eu quero ler um texto e deixar como referência, porque todo mundo aqui conhece a Bíblia, então dispensa a gente ficar lendo. E eu só quero ler no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, era a semente, e a semente estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, a semente, o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não creram nele, nem o receberam.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram nem de descendência natural humana, nem pelo esforço da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, habitou entre os homens, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. E aí o outro texto que eu quero dizer está lá em Efésios 1, que diz que nós somos predestinados, segundo o conselho da vontade de Deus, para sermos filhos por adoção em Cristo Jesus. E como filhos recebemos da parte dele o Espírito, que testifica com o nosso Espírito, que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E também quero lembrar Romanos, que toda a criação, Romanos 8, está escrava, prisioneira, gemendo, clamando a Deus. A criação reza todo dia a Deus, clamando, para que os filhos de Deus se convertam e revelem à criação o propósito do Pai. Então, eu quero apenas lembrar algumas coisas, depois em 5 minutos eu quero fazer umas perguntas sobre esse contexto da evangelização nos dias de hoje. Eu creio que a natureza da missão não é funcional, não é um serviço a ser feito, mas é uma pessoa a ser formada. A missão não é da igreja, a missão é de Deus para com Deus. Façamos o homem, para que o homem seja a imagem visível de que nós somos. E tendo dito o que faria, ele já criou. E agora nós entramos no processo de formação desse homem. Um homem que Deus, tendo dito que faria, já criou. Ele é o alfa e o ômega dessa missão. E Ele nos incluiu nessa missão para que nós fôssemos formados esse homem, que é a missão de Deus. Então a missão nunca foi uma tarefa, a missão sempre foi um propósito de natureza, e não uma intenção de serviço a ser realizado. Não havia um trabalho a ser feito, havia um propósito a ser alcançado. E essa missão, ela aconteceu em conselho, na mesa, na comunhão da Trindade. Por isso o elemento essencial do cumprimento dessa missão é a comunhão dos irmãos, e não a pregação da mensagem. A pregação da mensagem é para garantir a salvação daqueles que, uma vez corrompidos, não podiam cumprir o propósito da missão, que era a comunhão, a família. Por isso que o unigênito se sacrificou como único para ser primeiro de muitos irmãos. Porque a missão não foi estabelecida por um Deus querendo ser reconhecido como um Deus, mas a missão foi estabelecida por um Pai querendo ser conhecido como Pai. E o Pai não pode ser conhecido a não ser em família. Por isso que a bem-aventurança não é o mundo louvando a Deus. A bem-aventurança é um pai em comunhão com seus filhos ao redor da mesa e não numa sala de culto, sendo louvado como Deus. De modo que, se os irmãos não vivem em comunhão, o propósito não foi alcançado. Por isso que o elemento essencial
da pedagogia do Evangelho é a mesa. Tanto que, para que nós pudéssemos compreender a natureza e o propósito da cruz, Jesus explicou a cruz na mesa. E quando nós não entendemos a cruz, ele não repetiu a mensagem da cruz, ele repetiu a pedagogia da mesa. Porque sem a pedagogia da mesa, a mensagem da cruz será para a salvação e não para a comunhão. Então, o elemento essencial que celebrou a saída do Egito, o elemento essencial que celebrou a entrada na Terra Prometida, o elemento essencial que revelou o ministério de Melquisedeque como sacerdote, foi a mesa, e não o culto. O pecado original não aconteceu na cama, como muita gente pensa. O pecado original não aconteceu num culto, quando a gente errou a doutrina. O pecado original aconteceu quando a gente dessignificou a mesa e transformou a mesa num lugar de comer primeiro e repartir depois, sendo que a santidade da mesa está em repartir primeiro e então comer. Por isso que o sentido da ceia nunca foi dar graças pelo direito de comer. O sentido da mesa sempre foi dar graças pela responsabilidade de repartir. Porque o que ilumina os olhos do incrédulo não é ver o crente exercendo o direito de comer, mas é ver um filho de Deus exercendo a responsabilidade de repartir. Por isso que Jesus, tendo repartido, iluminou os olhos dos discípulos e não ficou para comer. Porque a comida que ele tem para comer a gente não conhece. E a comida que ele tem para comer é daquele que nunca mais teve fome ou sede. Por isso tem a calma de repartir. Se eu tivesse que definir santidade, eu definiria: repartiu primeiro, comeu depois. Mas se eu tivesse que definir pecado, eu diria: tendo comido, repartiu. Mas, se o primeiro pecado foi na mesa, e Jesus diz que ele não está sendo traído no culto, mas na mesa, o primeiro assassinato foi por causa de um culto. E a parábola da reconciliação dos irmãos não foi refazer o culto, dizendo qual deles estava certo. Foi chamá-los para a mesa, para que eles se reconciliassem. Então o irmão matou o irmão para definir qual dos cultos estava certo. E só há uma chance deles se reconciliarem. Não é a definição de qual culto está certo, mas eles comerem do cordeiro que está servido na mesa. Por isso que o Salmo 23 fala de um homem completo que, tem experimentado o Evangelho como quem come no coxo, finalmente atravessa o vale dos seus medos para ser o jantar servido na mesa. Então a evolução do Evangelho é saber que a nossa fome foi saciada, para que finalmente eu seja o pão servido e não a celebração do pão comido. Amém, irmãos? Essa história é longa, eu não quero terminar sem fazer algumas perguntas. Eu vim aqui para fazer pergunta. E eu vou logo para as perguntas aqui, senão não vai dar tempo. Então, se o elemento essencial do Evangelho é pedagógico, se talvez as Escrituras deveriam ser relidas, não substituídas nem corrigidas. E se as Escrituras forem um livro de pedagogia e não de metodologia nem de liturgia? E se as Escrituras não forem para definir nossos métodos, nossas estruturas, nem nossa liturgia? E se as Escrituras não fossem para ser pregadas, mas ensinadas? E se o lugar principal da Escritura não fosse o púlpito, fosse a mesa? E se o ministério a ser restaurado não fosse o de Moisés, fosse o de Davi? Se o tabernáculo a ser reconstruído não é o de Moisés, é o de Davi,
Porque no de Moisés, o cordeiro era queimado no altar como incenso à divindade. Mas no tabernáculo de Davi, o cordeiro era repartido para que os pais comessem com a família em casa. E se o sacerdócio não é o de Levi, é o de Melquisedeque, que foi revelado na mesa e não na liturgia? Talvez seja uma possibilidade. E se a verdadeira maturidade não é discutir doutrina de batismo, arrependimento, divindade, e se o tempo da maturidade não era para a gente ficar definindo aqui batismos, arrependimento, perdão de pecados, mas discutindo as nossas relações? Para que maduros, juntos, a gente encorajasse um ao outro a entrar no tabernáculo, na nova aliança, na comunhão dos irmãos. Amém? Tem outras perguntas aqui, ainda dá tempo. E se as Escrituras não fossem um livro de teologia, para a gente entender a lógica de Deus? E se as Escrituras fossem um livro de abasofia, para que a gente pudesse conhecer o Pai? Vou repetir. E se as Escrituras não fossem um livro de teologia, para a gente entender a lógica de Deus? Fosse só um livro de abasofia, para todos nós conhecermos o Pai? E se tudo foi feito para o Pai ser conhecido, e não para Deus ser reconhecido? O melhor cenário para isso, então, seria a mesa e não o púlpito. E se o propósito fosse manifestar e compartilhar a sua glória, e não mostrar o seu poder? E se o propósito desde o início fosse o Pai comunicar e compartilhar suas virtudes, e não tornar patente os seus atributos? E se o Pai quer ser conhecido pelo seu amor, a sua graça e pela comunhão, e não reconhecido pela sua onipresença, onipotência e onisciência? Os atributos são a obviedade das divindades, mas as virtudes são o mistério da paternidade. E se as Escrituras fossem para revelar o mistério e não para patentear as obviedades? Será que nós não tínhamos que ser um pouco mais misteriosos nas nossas relações para conhecer as virtudes e menos óbvios nos nossos atributos, patenteando os poderes? Será que as nossas relações não precisariam de mais tempo e menos discurso? Será que quando Jesus subiu no monte, ele não estava querendo elevar o nível da conversa, em vez de subir o tom do discurso? Será porque, na maioria das vezes, ele não pregava em pé, mas ensinava sentado? Por que será que, quando ele apareceu ressurreto, ele não fez um culto apoteótico para patentear o seu poder sobre a morte? Mas ele ficou 50 dias conversando com os seus discípulos na mesa, sem nenhum registro de culto. Por que será que na Nova Jerusalém não existe templo, nem mar, mas rio e comunhão? E eu tenho mais uma pergunta para aqui para terminar. E se a questão, desde o princípio, nunca foi o certo nem o errado? E se a questão, desde o princípio, sempre foi conhecer o que é bom? E o que é bom não é nem estar certo e ter certeza que não está errado. Sabe o que é bom? É não ficar sozinho. Amém.